Oi, pessoal. Na última aula, nós aprendemos a como fazer uma análise de variância para o experimento em esquema fatorial, no delineamento inteiramente casualizado, e aprendemos também a fazer o teste de comparações múltiplas, no caso que a interação não é significativa. Hoje a gente vai aprender a fazer a análise de variância para o experimento em esquema fatorial conduzido em DBC, e vamos aprender a fazer o teste de comparações múltiplas quando há interação significativa, ou seja, a gente vai aprender a fazer o desdobramento. Sempre estou postando vários vídeos associados à estatística experimental. Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, se inscreva e compartilhe os vídeos com os colegas de vocês para ajudar o canal a crescer. Vamos lá? Nesse exemplo de hoje, nós vamos considerar um experimento em esquema fatorial 3x4, conduzido no delineamento em blocos casualizados, né? Vamos imaginar que o nosso fator A são cultivares de feijão. Então, a gente tem 3 cultivares de feijão. E o fator B é manejos, né? Então, a gente tem 4 diferentes manejos. Se nós temos, então, 3 níveis no fator A, 4 níveis no fator B, nós vamos ter, então, um total de 12 tratamentos no nosso experimento. Os dados que nós vamos utilizar aqui nesse exemplo são esses dados que estão sendo apresentados aqui. Eles já estão tabulados na forma como a qual nós vamos utilizar mais tarde para fazer a análise no software R. Vamos continuar então, né? Tenho aqui esses mesmos conjuntos de dados tabulados de uma forma diferente para facilitar a construção da análise de variância. A primeira coisa que nós vamos fazer, né, é montar nossa análise de variância. Vamos considerar inicialmente a análise de variância para o DBC, né, desconsiderando que a gente está avaliando o experimento em esquema fatorial. Primeiro, a gente precisa colocar aqui o nosso número de graus de liberdade de tratamentos, né? Se nós temos aqui 12 tratamentos, nosso grau de liberdade vai ser igual a 11. Se nós temos 3 blocos, nosso grau de liberdade vai ser igual a 2. Né? Fazendo 12 tratamentos vezes 3 blocos, nós vamos ter aqui o total de 36 parcelas. Né? 36 menos 1, a gente tem então 35 como sendo o grau de liberdade total. O resíduo a gente consegue obter aqui por diferença. Né? Então, fazendo 35 menos 2 menos 11, a gente vai achar 22. E agora nós vamos calcular a soma de quadrados de tratamentos. A gente já aprendeu a fazer isso em aulas anteriores, né? Quando a gente aprendeu a fazer análise de variância para o experimento em DBC. Assista esse vídeo aí para vocês lembrarem. Nós vamos utilizar aqui o mesmo raciocínio, vamos construir toda a análise de variância sem precisar memorizar a fórmula. Então, a gente vai utilizar aquele raciocínio básico. Se a gente quer fazer a soma de quadrados de tratamento, a gente vai precisar dos totais de tratamentos, né? Então, nós vamos pegar o total de cada tratamento elevado ao quadrado, né? Porque é uma soma de quadrado de tratamentos. A gente vai somar o quadrado dos totais de cada um dos nossos tratamentos. Essa primeira parte aqui a gente precisa dividir por um valor, né? Para a gente saber por quanto a gente vai dividir, basta nós olharmos quantos valores nós somamos para chegar em cada um desses totais, né? Então, para chegar nos 206, nós somamos esses 3 valores. Para chegar no 220, somamos esses 3 valores, né? Ou seja, o nosso denominador aqui é o número 3, menos a correção, que vai sempre ser o valor total, que é 2.767, elevado ao quadrado dividido por. Para a gente chegar nesse total aqui, nós somamos 36 observações. Então, a gente divide aqui por 36. Fazendo isso, nós vamos achar aqui o valor de 7.495 como sendo nossa soma de quadrados de tratamento. Para fazer a soma de quadrados de bloco, é o mesmo raciocínio, né? Nós vamos calcular a soma de cada um dos blocos, vamos pegar essas somas, vamos elevar ela ao quadrado e vamos dividir por um número. Né? Para a gente saber qual número que a gente vai dividir, basta a gente olhar quantos valores que nós somamos para chegar em cada uma dessas somas. Né? Nós somos aqui, então, 12 observações. Vamos dividir aqui por 12. Menos a correção, né? Que é sempre o valor total dividido pelo número de observações que a gente somou para chegar, né, em 2.767. Nós vamos achar, então, nossa soma de quadrados aqui
de 722,7. Vamos procurar agora a nossa soma de quadrados total. Se a gente quer fazer a soma de quadrados total, a gente tem que considerar todas as observações, né? Então, vamos somar todas as nossas observações elevado ao quadrado. Então, nós vamos somar 66 ao quadrado, 64 ao quadrado, 76 ao quadrado, até chegar no último valor, que é 79, né? Mas 79 ao quadrado. Precisamos dividir essa primeira parte por um valor. Vamos dividir aqui pelo número de observações que nos originou cada uma desses valores aqui. No caso, cada valorzinho vem de uma única observação, menos a correção dividido pelo número total, né, de observações que a gente tem. Nós vamos achar aqui o nosso valor de 8.544,3 e o resíduo a gente vai achar por diferença. Então, soma de quadrado resíduo é igual a soma de quadrado total menos soma de quadrado de tratamento menos soma de quadrado de blocos. Por diferença, então, a gente consegue achar a soma de quadrado do resíduo. Agora que a gente já fez isso daqui não é novidade nenhuma para a gente, é o mesmo raciocínio que a gente aprendeu lá atrás, nós vamos fazer uma decomposição dos graus de liberdade do nosso fator tratamento e uma decomposição da nossa soma de quadrados de tratamento em fonte de variação A, B e interação, né? Então, o esquema fatorial nada mais é do que a gente decompor esses graus de liberdade e essa soma de quadrados. Então, a gente faz essa decomposição, né? Onde a gente vai decompor em A, B e A vezes B, que é a interação. Vamos lá. Nós temos 3 cultivares. Nosso fator A tem 3 níveis, né? Então, nosso grau de liberdade para o nosso fator A vai ser 3 menos 1, 2. Nosso manejo, né? A gente tem 4 níveis. Então, nosso fator B, né? 4 menos 1, 3 graus de liberdade. Se o nosso fator A é 2 e o nosso fator B é 3, 2 vezes 3, né? A vezes B, nós vamos achar que é o valor de 6. Então, se a gente somar aqui 6 mais 3 mais 2, vocês vão ver que vai dar 11. Nessa conta tem que fechar. Vamos fazer agora a nossa soma de quadrados de A. Para a gente fazer a soma de quadrados de A, nós vamos vir aqui e vamos somar, né, todas as parcelas que recebeu a cultivar 1. Então, são todos esses valores aqui, que a gente vai achar 807. Se eu somar todas essas parcelas que recebeu, né, ao cultivar 2, vai dar 922. E 968 é somar todo mundo aqui que recebeu ao cultivar 3, né? Então, se a gente quer chegar na soma de quadrados de A, nós precisamos considerar a soma de cada uma das nossas cultivares, né? Então, nós vamos fazer 807 ao quadrado, mais 992 ao quadrado, mais 968 ao quadrado. Nós precisamos dividir essa primeira parte por um valor, né? Para a gente não precisar memorizar a fórmula, é o mesmo raciocínio. Para chegar em cada um desses valores, nós somamos 3 vezes 4, nós somamos 12 observações. Então, vamos dividir essa primeira parte por 12, menos a nossa correção. Nós vamos chegar aqui nesse valor. Vamos achar agora a nossa soma de quadrados de B. Para a gente achar a nossa soma de quadrados de B, a gente vai construir uma outra tabelinha, a gente vai colocar os totais de cada um dos nossos manejos, cada um dos níveis do nosso fator B. Então, nós vamos ter aqui, né, 66 mais 64 mais 76 mais manejo 1 aqui, ó, 68, 59, 78 mais manejo 1 aqui embaixo também, 68, 69, 73. Somando todos esses valores, a gente vai achar 621. Esse 801 é somando todas as parcelas que recebeu o manejo 2, o manejo 3, manejo 4, mesmo raciocínio, né? Vamos lá. Nós vamos fazer nossa soma de quadrados, então, pegando cada um desses valores e elevando ao quadrado. Nós precisamos dividir por um valor, né? Para a gente saber por quantos que a gente vai dividir, basta nós olharmos quantos valores a gente somou para chegar nessas somas aqui. Para chegar em cada um desses totais, a gente somou 1, 2, 3, 6, 9 observações. Então, vamos dividir por 9, menos a nossa correção, né? Fazendo isso, a gente chegou aqui na soma de quadrados de B. E o que é a interação? A interação é toda aquela variação nossa de tratamentos que a gente não conseguiu explicar estudando isoladamente A
e B, né? Então, tudo que a gente não conseguiu explicar aqui, vendo A e vendo B, é a nossa interação. Em outras palavras, para a gente chegar na soma de quadrados da interação, basta fazer a soma de quadrados de tratamento, menos a variação que a gente explicou, né, considerando o fator A, menos a variação que a gente explicou considerando aqui o fator B. Né? Fazendo isso daqui por diferença, nós vamos achar o valor de 3.563,5. Beleza, chegamos aqui na nossa soma de quadrados, né? O quadrado médio é muito fácil. Eu vou colocar aqui um tracinho na frente do quadrado médio de tratamento, porque a gente nem tem o interesse de fazer teste de hipótese para tratamento, né? Vocês lembram que quando a gente tem um experimento em esquema fatorial, o nosso objetivo é saber se há diferença dos níveis do fator A, se há diferença entre os níveis do fator B e se há interação significativa, né? Então, eu vou colocar um tracinho aqui. Não vou nem calcular o quadrado médio de tratamento, nem o F calculado. As outras quadrados médios, para a gente obter, basta pegar cada uma dessas somas de quadrado e dividir pelo respectivo grau de liberdade, né? Então, dividindo essa coluna aqui pelos valores dessa coluna aqui, a gente vai chegar nesses quadrados médios. Nosso valor de F calculado vai ser cada um desses quadrados médios dividido por 14,85. Então, 843 dividido por 14,85 vai dar isso. 748,25 dividido por 14,85 vai dar isso, né? E por aí vai. Agora que a gente achou nosso valor de F calculado, a gente precisa achar nosso valor de F tabelado, né? Nós já aprendemos em aulas anteriores que para achar o valor tabelado basta nós olharmos na linha o número de graus de liberdade que a gente tem no resíduo e na coluna o número de graus de liberdade que nós temos aqui, né, associados às nossas fontes de variação que a gente quer testar. Então, aqui, para quando eu tenho 2 graus de liberdade, né, e 22 graus de liberdade no resíduo, vai ser 3,44 o valor tabelado, né? Aqui vai ser 3,05. Quando a gente tem aqui a interação, que é com 6 graus de liberdade, vai ser 2,55. Então, a gente consegue obter bem facilmente nossos valores de F tabelado. Agora que a gente já conseguiu isso, nós vamos fazer nossos testes de hipóteses. Primeira hipótese que nós vamos testar, né? Hipótese nula. Não há diferença entre as nossas cultivares, né? Ou seja, entre os nossos níveis do fator A quanto à produtividade. Hipótese alternativa, pelo menos uma das nossas cultivares se difere das demais, né, em relação à produtividade. Olhando aqui, o nosso F calculado foi maior que o nosso F tabelado. Então, a gente rejeita H0 e pode admitir, então, que pelo menos uma cultivar se difere das demais. Quando a gente olha aqui para o fator B, a gente vê a mesma coisa, né? Nosso valor de F calculado foi maior que o F tabelado, então a gente rejeita H0 e pode admitir que o manejo influencia na produtividade. Ou seja, pelo menos um dos manejos testados se difere dos demais, né? E aqui que está a questão, né? A interação, se a gente for olhar, nosso valor de F calculado também foi maior que o F tabelado, né? Então, a gente rejeita H0 e admite, então, que é uma interação significativa entre os manejos e as cultivares. Se a gente tem uma interação significativa, isso significa que nós temos um comportamento diferencial dos níveis de um fator em detrimento dos níveis do outro fator, né? Basta vocês lembrar aquela figura que eu apresentei na última aula de esquema fatorial. Havendo, então, interação, para a gente fazer as comparações de médias, a gente precisa fazer o que nós chamamos de desdobramento. Quando eu falo desdobramento, muita gente deve estar pensando numa imagem mais ou menos parecida com essa daqui, mas não tem nada a ver, né? Desdobramento é uma coisa muito mais cabulosa do que isso aqui, né? Veja só o que seria o desdobramento. Nós temos aqui os nossos valores do nosso experimento. Para facilitar o raciocínio, vamos obter aqui uma matriz com as médias, né? Vamos obter a média de cada um dos nossos 12 tratamentos. E vamos dispor essas médias de tratamentos em uma tabela de dupla entrada. Então, a gente tem aqui a nossa tabela de dupla entrada, né? Então, quando eu utilizei o cultivar 1 com manejo 1, a média foi de 68,67. Quando eu utilizei o cultivar 1 com manejo 2, foi 73,33. 64,33. Então, vocês podem ver que eu só estou dispondo essas médias aqui, né? De uma forma diferente aqui nessa tabela de dupla entrada. E o que seria o desdobramento?
O desdobramento seria nós compararmos, né, os níveis do nosso fator A dentro do primeiro nível do nosso fator B, depois comparar as nossas cultivares dentro do nosso segundo nível do fator B, depois comparar aqui, né, as cultivares dentro do terceiro nível do fator B, depois comparar aqui dentro do quarto nível do fator B. Aí vocês acham que acabou? Acabou não, né? Aí a gente vai fazer o desdobramento agora de B dentro de A. Então, nós vamos comparar, né, os nossos manejos para a nossa cultivar 1, depois nós vamos comparar aqui os manejos dentro da cultivar 2 e depois nós vamos comparar o manejo dentro das cultivar 3, né? Então, isso que é desdobramento de médias, é fazer essas comparações aí de um fator para cada nível do outro fator, né? Vamos ver como é que fica isso. Primeira coisa que nós vamos colocar aqui, né, se essa é a nossa tabelinha de dupla entrada, aqui a gente tem as médias dos nossos tratamentos, nós vamos começar fazendo uma análise de variância para o desdobramento, né? Então, aqui está a nossa nova para o desdobramento. Quando a gente for comparar, né, A dentro do nível 1 do fator B, né, seria essa fonte de variação, A dentro do fator 2, né? Ou melhor, A dentro do nível 2 do fator B, A dentro do nível 3 do fator B, A dentro do nível 4 do fator B, né? São essas médiazinhas aqui que a gente está comparando. Então, olha só. Se eu vou comparar A dentro de B1, nós temos aqui 3 médias. 3 menos 1, nosso número de graus de liberdade vai ser igual a 2, né? E o mesmo vale aqui para todas as outras comparações. A dentro de B4, para me comparar essas 3 médias, né? 3 menos 1, 2. Aqui o resíduo é o mesmo resíduo que a gente achou na análise de variância que a gente acabou de fazer, 22 graus de liberdade. Vamos calcular a soma de quadrados, então, né? Se eu quero achar a soma de quadrados, a gente precisa ter uma tabelinha de totais. Então, vamos voltar naquela tabelinha. Vamos construir, então, uma tabela de dupla entrada com os totais de tratamento, né? Então, a gente tem aqui os totais de tratamento. Somando cada uma dessas colunas, a gente vai chegar nesses valores. E aqui eu ordenei esses totais, né, desses nossos tratamentos, dessa forma aqui. 206, quando eu utilizei a cultivar 1 em manejo 2 foi 220, cultivar 1 em manejo 3, né, foi 193 e assim por diante. É muito importante a gente observar que cada valorzinho desse daqui vem de 3 observações. Então, para a gente construir a nossa soma de quadrados aqui, o que nós vamos fazer? Soma de quadrado para esses totais, né? Então, vamos considerar 206 ao quadrado, mais 205 ao quadrado, mais 210 ao quadrado. A gente precisa dividir isso daqui por um valor, né? Não sei se vocês lembram, né? A gente acabou de mostrar que cada um desses totais, eles vêm da soma de 3 observações, né? Para chegar a 206, eu somei 3 parcelas. Para chegar em 220, eu somei 3 parcelas. Então, nós vamos dividir essa primeira parte aqui por 3. Essa correção aqui a gente precisa prestar bastante atenção, né? Porque a correção nossa nesse caso aqui é o total dessas 3 observações, né? Sempre o total que a gente vai considerar aqui é o total de quem a gente tem aqui nesse numerador, né? Desconsiderando esse ao quadrado, logicamente. Então, 206 mais 205 mais 210 é 621. Se cada valorzinho desse aqui de cima vem de 3 observações, então esse 621 vem de 3 vezes 3, 9 observações. Então, vamos dividir essa segunda parte por 9. Fazendo isso daqui, a gente chega na soma de quadrados do nosso desdobramento de A dentro de B1. Depois de fazer isso, né, nós vamos fazer aqui para a nossa soma de quadrados de A dentro de B2. Né? Então, vai ser 220 ao quadrado, mais 244 ao quadrado, mais 337 ao quadrado, dividido por 3, né, que é o nosso número de observações que a gente somou, para chegar em cada um desses valores, né? Menos a nossa correção, que é esse valor total que a gente tem aqui embaixo. Eleva ele ao quadrado e divide por 9. Aqui para o nosso A dentro de B3 é o mesmo raciocínio, né? E também o A dentro de B4 é o mesmo raciocínio. A soma de quadrado do resíduo é só copiar da tabela que a gente acabou de achar lá atrás, né? Foi de 326,61. A gente já calculou isso. Para chegar nos quadrados médios, muito fácil. Pega a soma de quadrado e divide pelo seu respectivo grau de liberdade.
Achar o valor de f calculado, a gente vai pegar cada um desses valores, vai dividir aqui pelo quadrado médio do resíduo. Aí a gente acha os valores de f calculado. E os valores de f tabelado é só a gente ir lá na tabela do teste f, né? Nós vamos achar aqui 2 na coluna, 22 na linha, 3,44. Aqui a gente já vai começar a fazer nossos desdobramentos, então, né? Ou seja, vamos começar a comparar as nossas médias. Tem aqui a nossa tabela de dupla entrada com as médias, né? Nós vamos colocar então as letrinhas aqui na frente de cada uma dessas médias. Vamos olhar aqui a análise de variância primeiro. Quando a gente olha o A dentro de B1, a gente vê que pelo teste F não teve diferença significativa. Nosso F calculado foi menor do que o nosso F tabelado, então a gente não rejeita H0. Se a gente vê, então, pelo teste F, que não há diferença entre as nossas cultivares dentro do nível 1 do fator B, isso quer dizer que essas médias aqui a gente pode vir e colocar a letra A na frente de todo mundo, né? Quando a gente faz isso, a gente fala que a gente está fazendo um teste protegido, né? Então, sempre quando a gente considera o teste de hipótese, né, o teste F, como critério para a gente fazer ou não a comparação de médias, né, que é utilizar um teste T, um teste Tuck, um teste Duncan, né, a gente fala que a gente está fazendo um teste protegido, né? Se eu partir para fazer os testes de comparações múltiplas sem considerar se o teste F foi significativo ou não, eu não estaria fazendo um teste protegido, né? Então, é sempre indicado a gente olhar se há significância aqui pelo teste F, para depois a gente dar o passo a seguir com o teste de comparações múltiplas. Aqui para os outros desdobramentos que a gente vai fazer, vocês podem ver que tudo deu significativo. Então, a gente pode vir aqui e fazer os testes de comparações múltiplas. A gente já ensinou como que se faz os testes de comparações múltiplas numa aula passada, né? A gente já falou sobre o teste T, teste Tuck, teste Duncan, teste Scott-Knott, nós falamos dele superficialmente, né? E falamos do teste Dunnett. Então, assista esses vídeos anteriores aí para você saber a diferença de cada um desses testes. Aqui o que nós vamos fazer é utilizar o teste Tuck, né? Então, vamos lá. O DMS do teste Tuck, a gente precisa utilizar esse estimador. Então, nós precisamos considerar um valor tabelado, que a gente acha lá na tabela do teste Tuck, considerando o nível alfa de significância. Geralmente, a gente utiliza o valor de 0,05. A gente já falou também o porquê desse 0,05 em um outro vídeo. Vamos considerar o número de médias que a gente quer comparar, né, na coluna dessa tabela e o número de graus de liberdade de resíduo que a gente tem na linha. A gente acha o valor de Q tabelado, né, o valor lá do teste Tuck, tabelado, da tabela do teste Tuck, na verdade, que multiplica o quadrado médio do resíduo dividido pelo número de observações que a gente considerou para chegar em cada um dessas médias, que no caso aqui são 3, né? Já que a gente teve 3 repetições. Então, nós temos aqui nossos valores, né? Substituído, 14,85, 3 que é o nosso número de repetições, né? Nosso número de médias que a gente quer comparar e o número de graus de liberdade do resíduo. Então, a gente tem aqui a tabela do teste Tuck, né? Eu vou descer aqui, ó, 3 na coluna, 22 na linha, nosso valor tabelado foi de 3,56, né? Então, substituindo isso daqui, fazendo a continha, a gente vai achar o valor de 7,92, é o nosso DMS. Assista os vídeos anteriores para você saber como é que interpreta esse DMS. Mas vamos lá. Nós temos aqui as nossas médias que a gente quer comparar, né? Nós queremos comparar os nossos cultivares dentro do nosso nível 2 do fator B, né? Então, nós vamos comparar aqui esses valores. Eu ordenei eles aqui de forma que a média ficasse do maior para o menor, né? Isso daqui vai facilitar bastante o nosso teste de comparações múltiplas. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a letra A na maior média. Beleza. A gente precisa saber, então, se a gente vai colocar uma letra A aqui na frente desse 81,33, caso essa média seja igual estatisticamente a essa anterior, ou uma letra B se for diferente. Então, eu vou fazer 112,33 menos 81,33. Nós achamos o valor aqui de 31. Esse valor ele é maior que o nosso DMS. Se é maior que o DMS, isso quer dizer que essas médias já são diferentes pelo teste Tuck.
Se são diferentes, a gente vai pôr aqui uma outra letra, né? Vai ser a letra B. Agora a gente precisa saber que letra que a gente vai pôr aqui embaixo. Se vai ser letra B, se essas médias forem iguais, se vai ser letra C, se elas forem diferentes, né? Então, 81,33 menos 73,33, a gente achou o valor aqui de 8. Aqui é A3 menos A1, né? Escrevi aqui errado. Mas dá 8. Esse valor aqui ele é maior que o nosso DMS. Se é maior que o nosso DMS, então elas são diferentes. Vamos pôr aqui uma letra diferente, letra C. Depois que a gente já comparou essas médias aqui, vamos pegar as letras e vamos colocar na frente das suas respectivas médias, né? Então, letra A, letra B, letra C. Beleza, vamos fazer o outro desdobramento aqui agora. Então, vamos desdobrar nossas cultivares dentro do nível 3 do fator B. Fazendo isso, então, ordenando nossas médias do maior para o menor, colocar a letra A na frente da maior média, né? Vou fazer 81 menos 67, achei o valor de 14. Vocês podem observar que o nosso DMS não muda, né? Dentro do nosso desdobramento. Esse 14 ele é maior que o nosso DMS. Se é maior, então essas médias são diferentes, eu ponho aqui uma letra diferente. Vou comparar agora 67 com 64 para ver se eu vou pôr aqui a letra B ou a letra C. Eu achei 2,67. 2,67 é menor que o nosso DMS, então essas médias são iguais. Então, nós colocamos a mesma letra. Então, vai ficar aqui letra A, B e B. Depois de fazer isso, nós vamos passar aqui, né, para o nosso outro desdobramento de A dentro do nosso quarto nível do fator B. Está aqui as médias ordenadas maior para o menor, letra A para a maior média, né? Fazendo a diferença dessas duas médias, achei esse valor que é maior que o DMS, então elas são diferentes. Depois eu comparar essa média com essa daqui de baixo, né? Eu achei 10,66, que é maior que o nosso DMS também. Então, aqui é a letra C. Coloco aqui as letrinhas nas frente das respectivas médias, né? Então, a gente ficou A, B e C. Então, aqui a gente fechou o desdobramento de A dentro de B. Agora, a gente vai fazer o desdobramento de B dentro de A. Então, vamos comparar agora no sentido das linhas. Então, aqui na nossa análise de variância, né? Quando eu for comparar B dentro de A, dentro da nossa cultivar 1, vai estar comparando 4 médias. Nosso número de grau de liberdade, então, é igual a 3. Aqui embaixo é a mesma coisa, né? São 4 médias, grau de liberdade 3. Aqui embaixo é 4 médias, grau de liberdade 3. Né? Sempre repete o valor. O nosso resíduo continua sendo, né, o mesmo resíduo que a gente obteve lá na primeira análise de variância. E a soma de quadrados nós vamos fazer considerando, então, essas somas aqui, né? De cada um dos nossos manejos dentro da nossa cultivar 1. Então, somando todos esses valores, a gente chegou nesse total de 807. Né? Então, veja só. Eu vou fazer 206 ao quadrado mais 220 ao quadrado até chegar no último valor aqui, que é 188 ao quadrado. Para a gente dividir, a gente precisa dividir isso por um valor. Né? Para a gente chegar nesse 206, vocês lembram que eles vêm de 3 repetições. Então, eu vou dividir isso daqui por 3. Menos 807, que é a soma desses 4 valores, né? Então, 807 ao quadrado dividido por... Cada valorzinho desse, 23 observações, né? Então, 3 vezes 4, esse 807 vem de 12 observações. Então, divido aqui por 12. Uso o mesmo raciocínio para eu fazer, né? O B dentro de A2, o B dentro de A3... E o resíduo, né, é aquele mesmo resíduo que a gente achou lá na nossa primeira análise de variância. Para achar os quadrados médios, a gente divide cada soma de quadrado por seu respectivo grau de liberdade. E para a gente achar o valor de f calculado, basta nós pegarmos cada um desses quadrados médios e dividir pelo quadrado médio do resíduo. Para achar o valor de f tabelado, a gente vai lá na tabela do teste f, a gente vai achar aqui o valor de 3,05. Beleza. Se nós formos olhar aqui, todos os nossos testes de hipóteses, né, nós vamos rejeitar H0 e vamos admitir que a diferença, né, entre os nossos manejos dentro da cultivar 1, entre os nossos manejos dentro da cultivar 2 e a diferença entre os nossos manejos dentro da cultivar 3. Né? Por quê? Porque o nosso F calculado ele foi maior que o nosso F tabelado. Então, a gente vai fazer testes de comparações múltiplas aqui, então, para a gente comparar
dentro das nossas linhas. Então, vamos calcular o nosso DMS. Né? O DMS aqui vai mudar. Por quê? Porque agora eu quero comparar 4 médias. Então, nós vamos procurar lá na coluna, o test token, né? A quarta coluna. Nosso valor tabelado vai ser de 3,93. Substituindo aqui, a gente vai achar 8,74, né? Como sendo o nosso DMS. Vamos começar aqui nosso teste de comparações múltiplas. Eu vou pegar essas médias aqui dessa primeira linha e ordenei aqui do maior para o menor. Coloca a letra A para a maior média, né? Fazendo aqui 73 menos 68, a gente vai achar esse valor. Esse valor é menor que o nosso DMS, então essas médias são iguais. Vou repetir a letra A, se são iguais, mesma letra. Agora, para me saber se eu preciso colocar aqui a letra B ou a letra A, eu tenho que comparar essa média com a primeira que recebeu a letra A. Então, fazendo 73,33 menos 64,33, a gente vai achar o valor de 9,0. Isso daqui é maior que o nosso DMS. Se é maior, nós vamos pôr aqui uma letra diferente. Vamos pôr aqui a letra B. Então, a gente sabe que 64,33 ele é diferente de 73,33. Agora, a gente precisa saber se esse 64,33 ele é igual ou diferente de 68,67. Se for diferente, nós vamos deixar aqui sem nenhuma letra aqui em cima. Se for igual, a gente vai repetir a letra B na frente dessa letrinha A. Então, vamos lá. Fazendo essa diferença entre essas duas médias, a gente vai achar 4,34, que é menor que o nosso DMS. Se é menor que o nosso DMS, elas são iguais, né? Vou repetir aqui a mesma letra. Agora, a gente precisa saber se na frente de 62,67 a gente vai colocar a letra B, caso seja igual, né? Essa daqui de cima, ou letra C. Então, eu vou precisar comparar essa média com a primeira que recebeu a letra B. 68,67 menos 62,67, a gente chega no valor de 6. Né? Esse valor aqui ele também é menor que o nosso DMS, então posso vir aqui e repetir a letra B. Se meu 62,67 ele é igual estatisticamente a 68,67, né? Eu nem preciso fazer 62,67 comparar com 64,33, né? Porque essa diferença aqui ainda vai ser menor ainda do que 6 e obviamente menor que o DMS, né? Então a gente ordena do maior para o menor para facilitar essas contas, né? Vamos continuar aqui. Coloquei aqui cada uma dessas letrinhas, né? Aqui na frente da sua respectiva média. Vamos fazer agora o desdobramento aqui de B dentro de A. A mesma coisa, letra A para a maior média, né? Essa primeira diferença aqui foi maior que o nosso DMS, vamos pôr aqui uma letra diferente. Vamos comparar essas duas médias, né? A diferença dá 0,33, que é menor que o DMS, né? Então, vamos vir aqui e vamos colocar a mesma letra. Vamos comparar agora B2 com B1, nós vamos achar o valor aqui de 13. Esse valor é maior que o nosso DMS, então vamos pôr uma letra diferente. Eu sei que essa média aqui ela é diferente de 81,33. Mas será que ela é diferente de 81? Vamos ver. Fazendo a diferença de B3 menos B1, a gente achou o valor aqui de 12,67, que é maior que o nosso DMS. Se é maior que o nosso DMS, eu não posso colocar a letra C aqui na frente, né? Então, vou colocar aqui as letrinhas na frente de cada uma das médias e vamos, por fim, fazer nosso último desdobramento. Vamos lá, então. Coloquei aqui as médias ordenado maior para o menor, né? Letra A para a maior média. Tenho aqui o nosso DMS. Vamos confrontar 112,33 com 73,33. A diferença deu 39, que é maior que o nosso DMS. Se é maior, é diferente. Coloca a letra B. Vamos olhar aqui embaixo agora. Vamos fazer B4 em relação a B1. Né? Fazendo a diferença, a gente acha 3,33, que é menor que o nosso DMS. Se é menor, a gente vai repetir a letra aqui. E vamos comparar agora, por último, B4 com B1. Né? 73 com 67, a gente acha 6,33, que também é menor que o nosso DMS. Então, a gente pode repetir aqui a letra B. Né? Vou pegar essas letrinhas e vou colocar na frente de cada uma das suas respectivas médias. Beleza! Acabamos aqui o desdobramento, né? Então tá. Tem aqui a nossa tabelinha de dupla entrada, então, onde a gente tem as nossas médias e tem as letrinhas, né? Que indica quais médias são iguais na coluna, quando a gente olha a letra maiúscula,
E quais médias são iguais ou diferentes na linha, olhando as letras minúsculas, né? Então, a gente pode colocar aqui uma legenda. Média seguida com as mesmas letras maiúsculas na coluna e com as mesmas letras minúsculas nas linhas não se diferem entre si pelo teste Tuck ao nível de 5% de significância. Então, é assim que a gente precisa fazer a legenda para essa tabela, né? Vocês podem perguntar se eu poderia fazer o contrário, colocar a letra maiúscula na linha e minúscula na coluna? Pode fazer também, né? Só que aí você coloca a legenda aqui do jeito certinho para o leitor bater o olho e saber o que você fez, né? Como que você está comparando. Então, aqui, eu poderia vir aqui e falar, olha, se você for utilizar, né, a cultivar 1, o melhor manejo que você pode utilizar é o manejo 2, né? Embora ele não se difere estatisticamente, né, do manejo 1. Por outro lado, se você for utilizar o cultivar 2, para você já seria bem melhor, né, você utilizar o manejo 4, né? Foi que apresentou a maior média, tá vendo? Então, veja só, quando eu mudo ao cultivar, o meu melhor manejo ele se altera, né? Então, isso é um comportamento diferencial dos níveis, né, do nosso manejo em detrimento aos níveis da nossa cultivar. É isso que caracteriza a nossa interação, né? E é por isso que é importante a gente fazer o desdobramento. Mas vamos lá. Vamos supor, Alcinei, mas eu quero utilizar, né, o manejo 3. Se eu quero utilizar o manejo 3, qual vai ser melhor cultivar? Então, a gente vem aqui e a gente fala, olha, melhor cultivar é cultivar 2, né? Ou então a pessoa vai falar, eu quero cultivar o manejo 1. Qual que é melhor cultivar que eu tenho que utilizar caso eu vou utilizar o meu manejo 1, né? Então, eu vou falar para ele, olha, você pode utilizar qualquer uma das 3 cultivares que vai ter o mesmo resultado. É muito fácil a gente verificar, então, né, o quanto que o experimento em esquema fatorial é informativo. A gente sabe se há diferença dos níveis do fator A, se há diferença dos níveis do fator B, se há interação, né? Havendo interação, a gente faz esse desdobramento, né? A gente tem uma visualização bem legal do que aconteceu na nossa pesquisa. Geralmente, né, quando chega um pouquinho antes das provas, os alunos me perguntam, Alcinei, me ajuda aí, me dá uma dica, o que vai cair na prova, né? Aí eu falo assim, o que vai cair na prova são lágrimas, né? Mas aqui eu vou ser um pouquinho mais bonzinho, eu vou dar uma dica para vocês, né? Uma dica para a hora da prova. Quando você estiver, né, fazendo uma prova, vocês for fazer a análise de variância por desdobramento, tem um macetinho para a gente saber se esses valores aqui que foram estimados, né, de soma de quadrados, estão corretos. Olha só, se eu somar aqui 2 mais 2 mais 2 mais 2, né, vai dar 8, mais 3 aqui do nosso fator B, vai fechar os 11. Isso sempre tem que acontecer. E se eu somar essas somas de quadrados aqui com a soma de quadrados do nosso fator B, isso também tem que fechar a nossa soma de quadrado de tratamentos, né? Então, vocês fizeram a prova lá, viu que esses valores não bateu, pode saber que tem alguma continha errada em algum lugar. O outro desdobramento aqui de B dentro de A, a mesma coisa, né? Olha só, 3 mais 3 mais 3 dá 9, né? 9 mais os graus de liberdade do nosso fator A, 9 mais 2 vai dar 11. Para a soma de quadrado é a mesma coisa, né? Você soma essas 3 somas de quadrado aqui, mais a soma de quadrados do fator A. Essa soma vai ter que dar 7.495. Se não der, tem alguma conta errada, né? Então, tem um macetinho aí para a hora da prova, beleza? Vamos aprender agora como que a gente vai fazer essa análise no software R. A primeira coisa que a gente vai fazer é tabular os nossos valores numa planilha do Excel. É muito importante a gente nunca colocar espaço dentro dos nossos nomes. Por exemplo, se eu cultivar 1, vamos colocar cultivar junto com 1. Se for para separar, vamos separar por um underline ou por um ponto, mas nunca deixe espaço, senão vai dar erro dentro do ER. Se precisar deixar um espaço, coloque então um nome com espaço, mas entre aspas, beleza? Para não dar o erro. O mesmo vale aqui para o cabeçalho. Se é fator A, vou escrever fator A junto. Então, fator underline A, beleza? E outra coisa também. Nossos valores dentro aqui do Excel, né? Quando a gente for exportar,
ele tem que estar com ponto como separador de casas decimais. Então, vocês podem fazer isso, né? Lá dentro do TXT, depois que vocês colam esses valores lá, ou então vocês podem mudar as configurações do computador de vocês para eles verificar ponto como separador de casas decimais. Então, vocês tabulam os valores aqui no Excel, depois seleciona, né, essas células onde tem com os valores tabulados, copia, vai numa pasta qualquer, cria um arquivo lá, né, com auxílio do bloco de notas, cola esses valores dentro e salva, ok? Então, eu fui numa pasta qualquer, né? Criei um arquivo TXT, chamei ele de fatdbc.txt e apenas colei aqueles valores que a gente viu lá no Excel, né? Agora que a gente fez isso, vamos lá para o R. Então, nós vamos abrir aqui o R. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um novo script. Então, vem aqui no sinalzinho de mais, RScript, beleza, tem uma janelinha branca. Vamos escrever remove list igual a ls, abre e fecha parênteses, Ctrl Enter, daí a gente apaga a memória do R. Agora vamos escrever setwd, abre parênteses, abre aspas. Entre aspas, nós vamos vir aqui e vamos copiar o endereço onde a gente salvou o arquivo TXT. Eu salvei meu arquivo TXT dentro dessa pastinha aqui, né, chamado aula fatorial. Vou pegar cada uma dessas barras, vou mudar de direção para não dar um erro dentro do R, né? Então, substituir tudo, beleza, nós viramos todas as barras de direção. Agora que a gente já fez isso, vamos abrir nosso arquivo de dados. Vou criar um objeto, poderia ter qualquer nome, vou chamar ele de D, né? D igual a ler, ponto, tabela, e aqui dentro eu vou colocar, né, abre aspas, aperto Tab, já achei aqui, o meu arquivo chama fatdbc. Vou dar um Ctrl Enter, já apareceu aqui o nosso conjunto de dados, esse objeto chamado Dzão, né? Vou clicar aqui em cima do Dzão, a gente consegue ver os valores que a gente tem dentro da nossa matriz. A primeira linha está sendo identificada como sendo os valores com os nomes das colunas, né? Isso daqui não pode ficar assim, não. Então, vou colocar vou vir aqui, depois da aspas, vírgula, cabeçalho igual a verdadeiro. Vou dar um Ctrl Enter. Beleza. Se nós formos olhar aqui agora, aí, ó, está o nome das nossas colunas sendo visto como cabeçalho. E a nossa primeira linha já está com os dados do nosso experimento. Agora que a gente fez isso, né, nós vamos utilizar um pacote chamado EasyAnova para fazer a análise, né, do nosso experimento. Vamos usar hoje dois pacotinhos, beleza? Diferentes, só para vocês verem como que é fácil fazer essa análise aqui no R. Para quem não tem o EasyAnova, escreve install.package, abre aspas, escreve EasyAnova. E dá um Ctrl Enter, né? Aí vocês vão conseguir executar, ou melhor, vocês vão conseguir instalar o pacote. Eu não vou fazer isso porque eu já instalei, né? Depois, então, eu só colocar aqui, ó, biblioteca de EasyAnova. Ctrl Enter. Se vocês quiserem abrir o manual, basta colocar uma interrogação, o nome do pacote, outro Ctrl Enter, abre o manual, né? Aqui dentro do manual do R, nós vamos lá em Index, né, índice, e aqui a gente vai ver o nome das funções que a gente tem. A função que a gente vai utilizar esse EA2, olha só, EA2, faz análise de variância em um experimento em fatorial ou split plot, que é a parcela subdividida. Vou clicar aqui em cima do EA2, e aqui a gente vê como que a gente utiliza a função, né? Basta a gente escrever EA2, abre parênteses. Data é o nosso conjunto de dados, eu coloquei no objeto chamado Dzão, então Dzão, vírgula. Design. Design é o delineamento, né? Se o nosso delineamento fosse em DIC, seria isso daqui, ó. Coloca design igual a 1. Como foi em DBC, isso daqui é DBC em inglês, vamos colocar design igual a 2. Se fosse DQL, 3, né? E por aí vai. Então, eu vou vir aqui e vou colocar design igual a 2. Só isso. Vou dar um Ctrl Enter. Já apareceu aqui todos os nossos resultados, né? Aqui tem algumas outras coisas nessas funções, depois vocês lerem o manual para vocês entenderem direitinho, né? Aqui é para mudar o nível de significância, aqui é para considerar diferentes estruturas de variância, Isso daqui é para considerar diferentes estruturas de variância com variância residual, né? Por aí vai. Mas aqui vamos dar uma olhadinha. Nós temos aqui a análise de variância,
vamos lá em cima, tem aqui a análise de variância, né? Vocês comparam aí, provavelmente vai dar os mesmos valores que a gente achou, né? Se não der, deveria ter dado. E aqui o que acontece? O Isianova, ele fez aqui os nossos testes de médias para os nossos cultivares. E depois, mais para baixo, ele fez o teste de médias, né, para cada um dos nossos manejos. Esses valores aqui, esses resultados, a gente não deve utilizar. Por quê? Porque a interação foi significativa. Eu já falei com vocês que quando a interação é significativa, a gente faz o desdobramento. Então, vamos descer mais um pouquinho. A gente tem aqui, ó, desdobramento. Então, desdobramento do fator 1 dentro do fator 2, né? E aqui ele começa a fazer o desdobramento. Ele está comparando, então, as cultivares dentro do manejo 1, né? Tem aqui as médias, as letrinhas do teste Tucker, teste SNK, Duncan, T, Scott, Knott. Você escolhe qual teste vocês vão preferir, né? Essa escolha, né, pode ser feita em relação a algumas peculiaridades do experimento de vocês. Eu já falei isso numa aula, né, onde nós falamos dos testes de comparações múltiplas. Aqui embaixo, nós temos aqui o desdobramento das cultivares dentro do nível 2 de manejo e cultivares dentro do nível 3 de manejo, cultivares dentro do nível 4 de manejo. Então, aqui seriam aquelas comparações que a gente fez no sentido das linhas, né? Onde a gente colocou as letras maiúsculas. Depois, ele já apresenta aqui para a gente o desdobramento do fator B dentro do fator A, que está um pouquinho mais para baixo. Então, aqui, ó, desdobrando o fator 2 dentro do fator 1, né? Então, está comparando agora os manejos dentro da cultivar 1, está aqui as médias, né? Ordenada do maior para o menor com as letrinhas na frente. As mesmas letrinhas que a gente achou lá, diga-se de passagem, né? Temos aqui o desdobramento do nosso manejo dentro da cultivar 2 e dentro da cultivar 3. Aqui no final, a gente ainda tem os resultados bem legais, onde a gente consegue ver que houve normalidade dos nossos resíduos, né? Nosso p-valor aqui foi maior que 0,05. A gente vê também que houve homogeneidade das variâncias residuais, né? Já que esses p-valores aqui ele foi maior que 0,05 também. O coeficiente de variação foi de 5%, e aqui a gente consegue ver as linhas onde pode ter possíveis valores discrepantes, né? Bem fácil utilizar esse pacote. O outro pacote com ASP10.pt é muito fácil também, né? Para quem não tem ele, é só escrever install.packages, abre parênteses, abre aspas, escreve ASP10.pt. Então, se vocês não têm, né, esse pacote instalado, é só executar aqui essa linha de comando e vai conseguir instalar. Eu não vou instalar, que eu já tenho ele, né? Então, vou abrir o manual, vou ativar Library, ASP10.pt. Se vocês quiserem ver o manual dele, interrogação, ASP10.pt, abre aqui o manual, né? Vai lá em índice, e lá no índice vocês vão conseguir achar as funções, né, que a gente vai precisar utilizar. Aqui no caso é um fatorial duplo em DBC, então FAT2DBC, né? Então é muito fácil, vou vir aqui colocar FAT2.dbc, que é o nome da função. Primeira coisa, nós vamos colocar a identificação do nosso fator A, então D-cifrão. Nosso fator A, né, é a primeira coluna que a gente chamou de fator A. Depois vou colocar aqui, ó, D-cifrão, fator 2, que a gente chamou aqui de fator B. Depois essa identificação dos blocos, D-cifrão, eu vou clicar aqui em cima de blocos, vírgula, D-cifrão, nossa variável resposta, que aqui no caso é produtividade. O default desse programinha já é fazer o teste Tucker, né? Então, eu nem vou mexer aqui, vou deixar do jeitinho que está. Se eu quisesse mudar de teste, é só olhar no manual, coloca mcomp igual Duncan, né? O nome do teste que vocês querem fazer. Vou dar o Ctrl Enter, prontinho. Já apareceu aqui a nossa análise de variância. Tem aqui o coeficiente de variação, tem o teste de normalidade do teste Aprile-Wilk, né? E aqui tem a análise de variância para o desdobramento. Então, desdobramento do fator 1 dentro de cada nível do fator 2, né? Tem aqui, então, os nossos
os mesmos graus de liberdade, soma de quadrados que a gente estimou, né? Daqui quase agora. E aqui tem os testes de comparações múltiplas. Olha que legal. De acordo com o teste F, as médias desse fator são estatisticamente iguais, né? Ele está se referindo aqui a esse caso, né? Onde não houve diferença significativa entre os níveis. Então, aqui ele já colocou a letra A na frente de todo mundo, né? Falou que essas médias são iguais. Nem fez o teste de comparações múltiplas. E aqui para baixo tem os testes com as letrinhas, né? Que são as mesmas letrinhas que nós achamos. Eu sei que vocês gostaram muito da minha aula, mas infelizmente ela acabou, né? Mas terão próximas aí por mim, se inscreva no meu canal, né? Essa aula de hoje não foi nem um pouquinho cansativa. Se inscreva no meu canal para receber notificações de novos vídeos, compartilhe aí, né? Esse vídeo aí com um colega de vocês, isso vai ser muito bom para ajudar nosso canal a crescer. Eu vou pegar esses arquivos que a gente utilizou aqui para fazer análise no R, eu vou colocar dentro de um site, né, cujo link tem na descrição do vídeo, tranquilo? Se você tiver dúvidas sobre alguma coisa associada à estatística experimental, à programação no R, coloca aí no comentário do vídeo, que se eu souber responder, eu vou tentar responder o mais rápido possível, beleza? Até o próximo vídeo.